Olá! Hoje a nossa conversa é sobre o pensamento de uma filósofa política fundamental, a Amy Gutmann. O que ela faz? Bom, ela constrói uma ponte super rigorosa entre dois mundos que às vezes a gente não conecta tanto: a sala de aula e a saúde da nossa democracia. E para a gente começar a pensar nisso, vamos direto para a pergunta que está no centro de toda a investigação dela. Pensem um pouco. Quem é que decide, afinal, o que se aprende na escola? São as famílias? É o Estado? São os próprios profissionais da educação? Pois é. A resposta, como a gente vai ver, não é nada simples. Bom, para a gente entender essa complexidade, o nosso percurso hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o dilema educacional. Depois, a ideia de formar cidadãos democráticos. Aí a gente entra no equilíbrio de poderes, na tensão entre pluralismo e cidadania, e por fim, a gente amarra tudo na proposta da Gutmann. Então vamos lá, começando pelo dilema educacional. É importante entender que a Gutmann não está jogando uma pergunta no ar por puro exercício intelectual. Ela está, na verdade, tocando num dos pontos mais sensíveis de qualquer democracia. A Amy Gutmann, como filósofa política, defende uma ideia central. Uma democracia forte, saudável, não surge do nada. Ela precisa necessariamente de cidadãos que foram preparados pela educação para participar da vida pública e preparados de forma consciente, de forma crítica. Ou seja, para ela, a escola é literalmente o berço da cidadania. Ok, então vamos aprofundar um pouco. O que significa exatamente formar cidadãos democráticos? O que é essa tal de educação para a democracia? Já adianto, é muito mais do que só ensinar alguém a apertar o botão na urna. É um processo bem mais complexo. Para Gutmann, a educação democrática tem uma meta muito clara. A meta é formar pessoas que consigam, primeiro, participar de um debate público de forma qualificada. Pessoas que saibam ouvir, que consigam de fato compreender uma divergência e que, no fim das contas, tomem decisões baseadas em informações, em argumentos e não só na base do impulso ou da emoção. E quais são as ferramentas para se chegar lá? Basicamente, duas habilidades que são essenciais: autonomia e capacidade crítica. O que é isso na prática? É desenvolver a capacidade de avaliar as informações que chegam, de reconhecer uma tentativa de manipulação e, olha que importante, de ter a maturidade para conseguir analisar múltiplos pontos de vista, mesmo aqueles que a gente discorda. E aqui a gente tem uma distinção que é chave no pensamento dela. Pensa assim, de um lado a gente tem uma educação voltada para o mercado de trabalho, focada em habilidades técnicas, em empregabilidade, justo. Mas do outro lado existe a educação para a cidadania, focada em competências cívicas. O grande alerta da Gutmann é: uma sociedade que aposta todas as suas fichas só no primeiro modelo está, na verdade, enfraquecendo as bases da sua própria democracia. Mas atenção aqui, porque esse é um ponto que gera muita confusão. Desenvolver pensamento crítico significa que a escola tem que ser um lugar de neutralidade absoluta? Para Gutmann, não. E isso é crucial. Ela vai dizer que a educação tem sim um compromisso, o de formar cidadãos comprometidos com as regras públicas comuns, valores como tolerância, respeito mútuo. Sem esse chão comum, o debate vira outra coisa, e a sociedade simplesmente não se sustenta. Certo. A teoria parece fazer sentido. Mas vamos para o mundo real. Na prática, como isso funciona? Quem é que aperta os botões? É aqui que a gente entra na questão da aplicação, do equilíbrio de poderes. A Gutmann vai mapear 3 grandes grupos de interesse, todos legítimos nessa discussão. Primeiro, o Estado, que tem o interesse de garantir o bem comum, de formar cidadãos. Segundo, as famílias, que têm todo o direito de querer transmitir seus valores. E terceiro, a comunidade profissional, os educadores, que têm um conhecimento técnico, pedagógico. O ponto central, a grande sacada dela, é que nenhum desses 3 pode ter o poder absoluto. A solução? Uma palavra-chave: deliberação. Ou seja, um debate constante, racional, entre esses 3 polos. E por que esse equilíbrio é tão fundamental? Bom, pensem nos riscos. Se o Estado manda em tudo, o risco é o da doutrinação. A educação vira só uma ferramenta para impor uma visão de mundo e anular o pensamento crítico. Agora, se a gente joga todo o poder na mão das famílias, o risco é outro, é o da exclusão. Corre-se o risco de que certos conhecimentos essenciais para a vida em sociedade, como ciência, como respeito à diversidade, sejam vetados, criando ilhas isoladas que não conversam entre si. E essa discussão sobre os riscos já nos joga direto no coração da tensão que a Gutmann quer resolver. Como é que a escola, que é uma instituição pública, lida com a imensa diversidade de valores que existe numa sociedade plural? A grande questão é essa, né? Como é que a gente faz para conciliar duas coisas que parecem opostas? De um lado, o respeito às crenças diversas das famílias.
Do outro, a necessidade de construir uma base comum de cidadania, com valores compartilhados por todos. Exatamente essa balança. De um lado, a gente tem os valores privados, o pluralismo, crenças morais, religiosas, autonomia da família. E do outro lado, os valores públicos, da cidadania, tolerância, igualdade cívica, a capacidade de argumentar e deliberar. São duas forças em jogo o tempo todo. E aí vem o ponto mais importante da proposta dela. A solução não é dar a vitória para um lado. Não é o Estado ganhando da família ou a família ganhando do Estado. O grande desafio e a própria essência da solução democrática é encontrar esse ponto de equilíbrio. É equilibrar o respeito ao pluralismo com a necessidade de ensinar esses valores e competências que são básicos para a democracia funcionar. Bom, para a gente fechar nosso raciocínio, vamos fazer uma síntese, amarrar os pontos principais e entender por que essa teoria é tão relevante. Então, resumindo, quais são os princípios da educação democrática segundo a Gutmann? Primeiro, ela tem que desenvolver autonomia e pensamento crítico. Ponto. Segundo, as decisões sobre ela precisam nascer da deliberação entre Estado, famílias e a comunidade profissional. Terceiro, justamente por causa dessa deliberação, nenhum desses atores pode ter poder absoluto. E quarto, e talvez o mais importante, o objetivo é sempre buscar o equilíbrio entre o pluralismo e os valores cívicos comuns. É esse conjunto de princípios que torna legítima uma decisão sobre o currículo. E a grande importância do trabalho da Gutmann é que ele nos dá um critério, uma lente para a gente entender por que os debates sobre educação são tão acalorados, né? Eles não são uma discussão meramente técnica sobre qual matéria entra ou sai. São debates profundamente políticos, no melhor sentido da palavra. São debates sobre o tipo de sociedade que a gente quer ser, que a gente quer construir para o futuro. E é com uma reflexão que a gente encerra. A teoria da Gutmann, vejam bem, não entrega uma receita de bolo, uma resposta pronta. Ela nos dá um método, um caminho para pensar sobre o problema. E a pergunta que fica para todo mundo é, pensando no nosso tempo, no nosso contexto, que valores e competências a educação precisa, hoje, garantir para que a nossa democracia tenha futuro?